Chegou a Black Friday Becker. As melhores ofertas do ano em todas as nossas lojas. E uma semana inteira para aproveitar. É para arrasar a concorrência. É Black Friday de verdade. Com o menor preço e a melhor negociação. Ninguém faz Black Friday como a Becker. Só quem tem o maior estoque do sul do país pode vender mais barato e garantir a entrega. Black Friday Lojas Becker. Na loja, no site ou no celular. Tendência entrevista nesta tarde. Tendência entrevista aqui com o Marcos Bartelli. O Marcos é professor de geografia do Universitário Pré-Vestibular, né? E está aqui para falar com a gente sobre o universitário e sobre pré-vestibular. Olha, o cursinho pré-vestibular é uma coisa extremamente tradicional. Em tempos de Enem, o pré-vestibular é bom pra caramba, né, Marcos? Também ajuda, é um prazer. Prazer, Cláudio. Em tempos de Enem, em tempos de vestibular, o pré-vestibular ele é um complemento muitas vezes importante para o aluno que está terminando o ensino médio ou que não há tempos não está mais na escola, ficou distante dos livros e agora quer aproveitar essa chance que o Enem traz de entrar na universidade ou propriamente o vestibular. Então, o pré-vestibular dá esse suporte, né, para esse pessoal aí. A importância vem se perdendo bastante, né? Mas, enfim, ainda existe uma demanda pelo pré-vestibular que é, em alguns casos, fundamentais aí para entrar na universidade. O curso pré-vestibular fundamental, eu acho que extremamente fundamental, não é? Principalmente para quem quer entrar numa universidade pública. Ou isso é folclore? É verdade, né? Não, é sim. Porque assim, ó, o que acontece? A gente tem... hoje é facilitado, né? O Enem facilitou muito a entrada na universidade pública através de programas do governo como o SISU, que permite então o acesso muito mais fácil a uma universidade pública, mas a concorrência é muito grande, né? Então, a universidade pública ela ainda tem aquela ideia de que no diploma, no currículo, ser formado numa universidade pública dá um upgrade na tua preparação, na tua entrada no mercado de trabalho. Né? Então tem uma concorrência para a URGS, para a Federal de Santa Catarina, aqui no nosso estado vizinho. Então tem que ter esse foco. A concorrência é muito grande. Cursos como medicina, que é muito procurado, a concorrência é muito grande, tem vários candidatos por uma vaga. Então tu tem que ter uma preparação forte, né, para conseguir entrar ali e garantir essa vaga num curso concorrido. Né? Ou às vezes nem tão concorrido assim. Sabe que os cursinhos pré-vestibular, houve uma época que eram vários, outros vieram, e o universitário é um curso tradicional. Tu sabes que vários foram, vários voltaram, muitos cursinhos, mas o universitário tem tradição, né, de muitos anos mandando gente para as universidades. Eu te pergunto, Marcos, assim, o cara vai fazer um vestibular para medicina. Não, mas eu não vou fazer um pré-vestibular, eu vou lá no dia do vestibular e vou tocar sozinho. É uma roleta russa, é um em mil. É 1 em 1 milhão. É 1 em milhão. No caso do curso de medicina em específico, a gente fala assim, é um projeto entrar em medicina. A média de alunos que fazem pré-vestibular, estudam, mas assim, estudar não é aquela coisa de véspera, não é que nem no colégio, amanhã eu tenho prova, vou estudar hoje para a prova. Mas estudam focados para passar, é um projeto que em média demora ali 2, 3 anos, estudando diariamente, tendo uma disciplina de estudo e tal, para entrar no curso de medicina. Não, medicina, vou ali, vou fazer o vestibular, o Enem e vou passar e tá tranquilo. Não vai. Né? Se tu não daria para evitar o pré-vestibular? Daria. Se tu pegar na escola, aproveitar muito bem a tua escola, o ensino médio, tá completamente agarrado ao que tá aprendendo no ensino médio, tem uma grande chance. Mas se não, se vai levar na flauta, né, que a gente fala, não, tá tranquilo, eu vou ali ver o que vai dar, né? É difícil. Daí o pré-vestibular ele tem dá esse apoio, né? Esse ensino médio que anda aí, o ensino médio, principalmente o estatal, independente de ser municipal ou estadual, não é? Claro, e mudou muito o ensino nos últimos anos do Brasil, ele se melhorou muito, não é? Sim. Hoje, por exemplo, mas existe uma grande diferença ainda da escola privada para o cara que chega lá no cursinho e diz para ti, professor, eu quero me preparar para o vestibular. Ainda tem uma grande diferença naquele
que vem da escola pública do cara que vem da escola privada? Tem, infelizmente tem. Pelo que a gente escuta falar dos alunos assim? A gente fala lá de um conteúdo, enfim, sou professor de geografia, né? Dou lá um conteúdo, sei lá, fusos horários. E aí tem aluno que assim, eu não tive geografia no ensino médio, porque não tinha professor, ou porque eu fui ter geografia durante 1 ano, porque depois os outros não tinham professor, ou quem dava geografia para mim era o professor de história, e aí não tinha esse assunto aprofundado. Então, infelizmente, a gente percebe que no ensino público, ensino estatal, né, do Estado principalmente, muitas vezes há um déficit de professores, enfim, há um sistema já carcomido pelo tempo que, infelizmente, prejudica esse aluno. Então, quando ele chega no pré-vestibular, muitas vezes ele está vendo ali em alguns conteúdos pela primeira vez. Ele terminou o ensino médio e não viu aquele conteúdo. Então, a gente tem essa obrigação de trabalhar, não é só dar o macete, que nem se fazia antigamente nos pré-vestibulares, né? Vou dar o macete para passar. Muitas vezes a gente tem que construir o conhecimento e, além disso, dar o macete para que ele seja aprovado. Tem aquela aprovação. É uma caminhada, né? É uma enorme... 1 por dia, um 7 a 1 por dia, né? Escuta, qual é a maior dificuldade hoje do aluno quando ele vai para o vestibular, por exemplo, de uma URGS ou por exemplo, de uma Federal, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas? O pior que o cara encontra pela frente é a concorrência, os alunos cada vez mais preparados, ou realmente é a turma do colégio, daquele cara que pagou o colégio a vida inteira? Porque a gente sabe, né? Sim. Que quem consegue entrar para a Federal, para a URGS, para as do governo, para o ensino superior estatal, é o cara que vem do ensino privado lá no básico, né? Teve uma preparação melhor, né? Eu acho que a principal dificuldade que se encontra, assim, é, no caso do aluno que não levou a sério a escola, é a falta de bases de conhecimento que ele tem para encarar um vestibular. Então a URGS é uma prova, por exemplo, que tem um peso muito grande de conhecimentos específicos, de assuntos específicos da área das exatas, de humanas, e se ele não aproveitou bem isso na escola, infelizmente ele chega ali sem uma base cognitiva necessária para essa prova. O Enem já é diferente. O Enem trabalha muito mais com raciocínio, não é uma prova de conteúdos. A gente teve o Enem agora, nos 2 últimos finais de semana. Ele não é uma prova de conteúdo, ele é uma prova de raciocínio, de análise, de interpretação. Então, não vou dizer que é mais fácil, mas é uma outra pegada que tem os seus detalhes, tem as suas diferenças em relação a um vestibular tradicional, como da URGS, da Federal de Santa Catarina, mas que também, se não foi construída uma base na escola, vai se encontrar uma dificuldade muito grande. Então, tem que ter esses cuidados. Acho que a melhor dica, assim, para quem vai encarar, está pensando em fazer um vestibular, um Enem, começa a aproveitar a escola. Está na escola, aproveita o máximo possível, cada professor, cada minuto de aula. Eu sei que às vezes é complicado estar na aula, passar uma manhã inteira, uma tarde inteira sentado numa sala de aula. É meio xarope, mas, cara, se tu tem uma perspectiva de entrar na faculdade, é necessário. Esses dias conversamos aqui com o reitor da Unicinec de Osório, e tivemos lá, gravamos uma série de programas também com os professores deles, que estão indo ao ar aqui no site. E eu queria perguntar para o professor Marcos Bartelli, o último Enem agora na prova de redação, os caras estão gritando, até o presidente eleito da República foi para as redes sociais, o pessoal gritou sobre o conteúdo daquilo que seria a linguagem usada por um determinado grupo de pessoas, pelos LGBT. Eu também fiquei pensando, isso acrescenta? Será que não tinha que ser um outro? Não que eles não mereçam alusão, não é isso? Mas não seria o caso, professor, eu pergunto como leigo, o caso da gente usar essas possibilidades que a gente tem de educar a turma com uma coisa, digamos assim, de um cunho mais técnico ali do que uma redação sobre a linguagem usada por determinado grupo da sociedade? Na verdade, assim, não foi o tema da redação, O tema da redação foi a questão da influência da internet na população. Foi uma pergunta da prova de linguagens, que era sobre, que trabalhava com uma linguagem do grupo LGBT. Mas era uma pergunta técnica, não era sobre a linguagem, era sobre a questão de como tu identifica uma linguagem de um grupo específico. Não podia ser qualquer coisa, podia ser um texto em Tupi-Guarani, podia ser um texto de, sei lá, pessoal do meio rural. Pegaram um grupo que era LGBT, mas não era o assunto, não era o texto LGBT. O assunto era a identificação
dos tipos de linguagem que a gente tem vivendo no Brasil. Tu, como jornalista, tem um tipo de linguagem junto com outros jornalistas. Tem. Eu, como professor, com outros professores, a gente tem um tipo de linguagem específica. E um grupo LGBT também tem a mesma, né? Então, era isso, era identificar esses tipos de linguagem. O foco, e aí eu acho que nesses momentos de polarização política que a gente está vivendo... Foi uma gritaria. E aí não era, o tema da questão não era o texto em si, era a análise das formas de linguagem que a gente tem no Brasil. E aí o pessoal já puxou para esse lado mais político, enfim, aí deu todo esse bafafá que eu acho que foi meio exagerado, foi uma tempestade no copo d'água, assim. Então, dito isso, em tempos modernos, o aulão do vestibular, e naturalmente o universitário tem isso, eu lembro que quando eu passei por isso há muitos anos, era diferente, né? Professor mais sisudo, negócio comportado, todo mundo quietinho ali. Dali a pouco, nos anos 80, do meio para frente, começaram os aulão, né? Não era bailão, enlouqueceram, subiram lá na bancada. Eu tinha um amigo meu que era professor, o professor Paulo Brião, dava aula numa unidade do universitário, inclusive. E ele subia, aí uma vez ele foi vestido de Maria Bonita para uma aula de história, os caras riam, e aí ele escrevia no quadro, e aí aquela coisa toda, e aí começou a aumentar os índices de gente que esses cursos que faziam isso, né, conseguiam passar no vestibular. Isso é uma ferramenta moderna ainda? Ou ela a gente tem os que a gente chama de pré-prova, né? Para a URGS agora, que a URGS vai fazer o vestibular agora em janeiro, e a gente tem os pré-provas que a gente vai fazer. E é o momento que a gente diz para os professores se libertem, né? O céu é o limite, vai e faz o que quiser. Aí a gente já teve aula de gente de Chapolin Colorado, de militar, aí pega a questão de seriados de TV, filmes de cinema, e aí faz todo um contexto. Eu acho que é uma ferramenta bem útil, e ela tem um fundo pedagógico, porque ela é dentro de um assunto, não é uma fantasia por si só. Tem um contexto por trás que o professor pensa, e a ferramenta é essa, é que na hora da prova, o aluno olhou aquela questão, e aí vai vir na memória o professor, sei lá, fantasiado de Batman, trabalhando, o professor de física fantasiado de Batman, trabalhando a força do movimento de lançar alguma coisa. E aí vem mais fresco na memória. Leva o personagem para o conteúdo do plano de aula. Exatamente. E aí isso ajuda a gravar. Aqueles macetes, que nem tu disse, a partir de uma determinada época se percebe um público maior, uma ação maior desses aulões, porque era uma forma de ajudar a gravar um conteúdo para a hora da prova. É verdade, aquilo era um sucesso. E é mais divertido, né, do que só ficar ali olhando, aula. O professor também tem um momento de extravasar e se enlouquece. E é melhor, né? Bem melhor. Tem uns assim que até nem deveriam fazer, chegam a ultrapassar o limite mesmo. Hoje temos visto de tudo, vivemos tempos, eu digo que bicudos, de total falta de vontade de muita gente de saber das coisas, de aprender. A gurizada correu da aula, foi para a rua e tal. Assim, tempos modernos, magistério novo já, né? O senhor já faz parte de uma turma do magistério nova, né? Jovem, já não é mais aquele pessoal que dava aula para mim lá atrás. Não, mas também não é tão novo assim, né? Já estou mais calejado um pouquinho nesse tempo. Mas mudou bastante, assim, há uma mudança. Essa mudança, eu vejo, assim, ela tenta se adaptar aos tempos atuais, né? A escola não é mais a mesma de, sei lá, 40, 50 anos atrás. Ela está em transformação, a escola no Brasil está tentando se encontrar, e o magistério vai indo nessa direção. Só que o que a gente percebe, assim, infelizmente, os cursos de licenciatura nas universidades, eles estão minguando, né? Aos poucos eles estão perdendo, já não tem mais aquela procura. Todo esse contexto de desvalorização do professor, desvalorização da educação, isso foi diminuindo essa procura pela educação. Antigamente você dizia que o cara era louco quando queria entrar na polícia. Hoje o cara pensa, vem cá, mas tu vai fazer o quê? Pedagogia, você professor é louco. Antigamente um bom casamento era tu casar com um bancário, com um professor. Nossa, vou casar com um professor, nossa, que chique. Hoje em dia, tu vai casar com o professor, pelo amor de Deus, não faça isso. Tinha gente que fazia demissão da CRT para ir para o magistério. Exatamente. A CRT pagava uma fortuna. Exato, e era uma profissão valorizada, né? Valorizada financeiramente, moralmente. Respeitada. Exato, isso se perde. E aí, quando se perde,
pelo cenário que a gente vê na TV hoje em dia, a busca pelos cursos de licenciatura foram diminuindo, né? As universidades, aqui a Facus é um exemplo, né? Tinha um curso de licenciatura em História e Geografia, e foi diminuindo, aí tu começa a ter várias universidades, cursos à distância, e a coisa vai, infelizmente, vai descambando, né? Eu acredito que vai chegar uma hora que vai ser uma raça em extinção. Professor Marcos Bartelli, professor de Geografia, vamos a um rápido intervalo e o professor tem muito a nos contar sobre a arte de levar a arte e o conhecimento aos outros. Professor, já voltamos. A Escola de Educação Infantil Pingo de Gente está com suas matrículas abertas até 30 de novembro. O Brincando nas Férias, para crianças de 0 a 10 anos. Venha curtir o melhor das férias. Pingo de Gente, na Rua Vergueiros, 1180, bairro São Francisco, em Tramandaí. Fones 3158-0004, WhatsApp 999-624171. Tendência Entrevista de volta aqui com o professor Marcos Bartelli, professor de Geografia. Professor, violência em sala de aula, aluno xingando o professor, aluno batendo em professor, agredindo, claro que não é da sua área, professor de cursinho, mas é professor também, não é menos nem mais do que é professor. E cada vez mais difícil esse trato do mestre com o aluno. E parece que o aluno vai para a aula bravo, vai para a aula com raiva, e principalmente no fundamental lá. O que se pode fazer? Cláudio, boa pergunta. Eu acho que está cada vez mais difícil achar essa resposta, né? Eu dou aula no cursinho para vestibular, dou aula em escola também, estou dando aula há quase 20 anos. Já vi muitos casos parecidos assim dessa violência, muitas vezes mais verbal do que física, né? Mas o que se pode fazer? Eu acho que a ação do professor, da educação é essa batalha constante que se tem a fim de uma mudança cultural, de uma mudança através da educação. E infelizmente, eu não sei, eu acho que eu tenho uma visão meio, não vou dizer pessimista, eu acho que a gente está meio que perdendo essa batalha. Eu acho que existe uma influência externa muito grande dos meios de comunicação, internet, TV, que acabam sendo mais divertidas ou mais atraentes que a escola, que a sala de aula, né? Talvez por uma culpa da escola, de não conseguir se atualizar e competir. A escola tenta fazer isso, ela tenta se modificar, se adaptar aos tempos modernos. Se fala que o aluno não consegue prestar atenção fixo ali mais de 10, 15 minutos, então a escola tenta mudar isso, ser mais pontuada, tal, que nem os vídeos da internet, né, são rápidos e tal, mas a escola tenta. Mas enfim, eu acho que existe um meio externo que é uma briga ferrenha entre esse sistema escolar, de uma certa maneira ainda tradicional, e esse meio que está se transformando, esse meio externo que se transforma muito mais rapidamente do que a escola consegue se adaptar. Infelizmente, assim, mas eu acho que não se perde a batalha, né? Não está morto quem peleia. Não. A gente está na luta, né? É mais fácil em sala de aula para o professor homem ou para a tradicional professora? Porque eu andei vendo aí que tem uma gurizada e geralmente uns adolescentes já ali na faixa entre 15 e 18, os caras resolveram agredir professora. A gente não vê dizer que os caras agrediram um professor homem, né? É mais difícil, né? Tem? Mas eles pensam melhor antes? Eu acho que, eu não sei, chega... Quando é para acontecer, ou quando a pessoa ali está nesse nervo, a flor da pele, pronto para explodir, não importa quem está ali, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é mais velho, enfim, ele vai dar esse pataço, vai mostrar esse desrespeito, independente do sexo, idade, qualquer coisa. Eu acho que assim, não existe mais isso, né? Que a gente falou, não tem mais esse respeito pela figura do professor. Não tem. Infelizmente, né? A gente é uma profissão que, querendo ou não, tem uma importância, né? Acho que ninguém está assistindo aí não teve um professor na sua vida, né? Não estaríamos aqui. Não estaríamos, né?
Eu conheço amigas queridas que são estudantes de pedagogia. Um dia eu perguntei a uma delas, eu estou aproveitando para ter esse assunto com o senhor, porque isso é coisa de professor, eu não sou. Mas eu assim, adoro falar sobre isso aí. Eu perguntava para elas, vocês não acham que a pedagogia trouxe uma certa frouxura a esse relacionamento mestre e discípulo, porque o aluno é um discípulo, ele deixou de ser um discípulo para ser apenas um ouvinte na sala de aula. Quando ele vira ouvinte, o caminhão vira. É isso? Não sei se a pedagogia se afrouxou. Eu acho que a sociedade ela foi pressionando que a pedagogia fosse se transformando, se adaptando a essa sociedade que a gente... Ficando permissiva. Exato, porque assim, essa questão da... Tem uma palavra que eu não consigo falar direito, que é jurisdição. Jurisdição. De qualquer coisa. Jurisprudência. Exato, qualquer coisa. Vai para a lei, é processo para isso, processo para aquilo. E aí, claro, a escola tenta se resguardar, o professor tenta se resguardar, nisso o aluno, a família do aluno vai ganhando força e a gente vai entrando nesse embate. Aí, claro, o sistema, a pedagogia em si, ela vai tentando se adaptar, se encontrar, e ela vai batendo de frente com a sociedade cada vez mais que trabalha... Permissiva, que trabalha com essa questão de processos e tal. Tanto que a gente vê assim, a gente teve essa discussão agora, né? Os alunos devem filmar os professores ou não devem filmar os professores. Cara, porque daí vai processar, daí, bom, o professor daqui a pouco, cada vez tu vai ter menos professores tendo vontade de entrar em aula. Eu não estou dizendo que assim, o professor ele tem que ter uma liberdade em sala de aula que é necessária à prática educacional, né? E essa liberdade, ela ao meu ver, ela começa ou vem sendo meio que cerceada ao longo dos tempos e cada vez mais. E eu acho uma pena, porque o momento que o professor consegue trabalhar pontos, um olhar sobre um determinado assunto e dar o contraponto e fazer com que o aluno aprenda ou adquira o seu posicionamento, isso é o máximo da educação. E aí parece que essa enxurrada de processos que a gente vem tendo vão anulando, vão minguando, vão murchando essa prática educacional. E aí a pedagogia vai se afrouxando, né? Porque ela tem que se adaptar a essa sociedade que vem se transformando também. Eu acho interessante, as pessoas reclamam muito e falam, né? Mas a educação, mas isso e tal, mas a menor idade penal, isso que não é eu que estou dizendo, são coisas assim ditas em grandes veículos de comunicação, dito por grandes educadores, não é? E debatido por essas pessoas, é que a maior idade penal, aos 16, desarmou todo mundo, na verdade. A gurizada com 16 faz qualquer negócio e aí se sente forte e vai para isso aí, né, professor? Eu acho que existe uma relação, né? Não sei até que ponto, né, ela pode ser corroborada, mas enfim, se percebe sim que essa gurizada está amadurecendo, não vou dizer amadurecendo, mas ela está ficando adulta, digamos assim, mais cedo, tendo atitudes teoricamente de adultos mais cedo, e isso acaba gerando uma série de conflitos, né? Lá no universitário, prepara-se todo mundo para qualquer batalha no campo do conhecimento. Qual é a próxima batalha agora? A próxima agora, grande, é a URGS. A gente tem uma sede aqui em Tramandaí e uma sede em Torres. A gente tem agora o vestibular da Federal de Santa Catarina, que acontece agora no segundo... Não vou mentir a data, mas acontece agora no início de dezembro, né? E aí, logo em seguida, início de janeiro, primeiro final de semana de janeiro, a partir do dia 6, tem o vestibular da URGS. Aqui acontece aqui em Tramandaí, as provas acontecem aqui em Tramandaí mesmo. Né? Santa Catarina cobre com Torres e é daqui com a unidade daqui. Exatamente, então a gente corre para esses dois lados, a gente está nessa preparação, acabou. Deu uma aliviada que foi o Enem, acabou, dá para respirar. Mas agora começa esse outro foco para essa correria da Federal Santa Catarina e da Federal do Rio Grande do Sul. E tem as particulares, né? Tem a questão da prova, tem PUC, tem a CAF em Santa Catarina, o DESC, o Unicinos, e a gente vai trabalhando a preparação para todas elas, né? Mais focado nas federais mesmo, e ainda mais agora que já passou o Enem. Professor Marcos, para quem quiser procurar o universitário aqui e lá em Torres, para se preparar melhor para esses vestibulares, as aulas são em que horário desses cursinhos e como faz? Depende da sede. Depende da sede. A gente tem aulas manhã, tarde e noite, dependendo da sede,
né? Mas de noite a gente adaptou o horário, é diferente do horário de Porto Alegre, porque a gente conhece a realidade do litoral. Então é o pessoal que trabalha mais, começa a chegar o verão, o pessoal foca no trabalho, então a gente começa a adaptar os horários para ficar mais de acordo com a disponibilidade da população, né? Mas a gente tem a sede aqui em Torres, na Avenida da Igreja, número 209, segundo piso. Em Tramandaí, essa? Em Tramandaí, falei em Torres? Viajei. Aqui em Tramandaí, na Avenida da Igreja. E em Torres, fica na rua José Luiz de Freitas, número 92. Viu? Foi? José Luiz de Freitas 92. Aquela engasgadinha básica só para lembrar. 5 segundos de lembrança, né? Sabe que o número eu não lembro. Nunca. Não, mas eu estava lendo antes ali, me preparando, senão eu não ia lembrar. Professor, para quem quiser entrar em contato lá com o universitário, né, aqui em Tramandaí, o senhor já passou o endereço e o telefone daqui? Aqui é 3684-2635. Liga lá, a gente atende das 9 da manhã até as 6 da tarde, direto ali. Tudo tá lá, material para as aulas, tudo certinho, horário das aulas, toda? Tem material, apoio, os professores ali, a gente trabalha com um sistema de plantões de dúvidas, então antes da aula o aluno vai lá, tem ali a partir das 6 horas da tarde, o aluno chega lá, tem uns professores, a gente tira as dúvidas dos alunos para depois começar a aula, tem material, tem sala de estudos, a gente faz simulados direto, né, do estilo Enem, estilo UFSC, estilo URGS, então convido a todos a conhecer o cursinho, as matrículas estão abertas, agora para o curso revisão, para a URGS e depois para o ano que vem também. Então, só aparecer lá no cursinho, Avenida da Igreja, 209, segundo piso, agora falei bonito, sem gaguejar. Agora foi bem. O professor Marcos Bartelli, né? Esteve conosco aqui, professor de Geografia. E aí, lá do Universitário, que está aí sempre com as portas abertas e tem aulas para preparar todo mundo para o vestibular. Professor, um grande abraço. Outro igualmente, foi um prazer. Até mais, até a próxima, né, Cláudio? Espero aparecer aí de novo, então. Sim, até a próxima. Até a próxima. Até o próximo Tendência Entrevista. Voltaremos.